Oi, gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal. Hoje eu vou falar de uma forma muito rápida, muito sucinta desse eclipse. Nós já fomos falando em outros vídeos, de uma forma muito, vou insistir, prometo não demorar muito, né? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre esse eclipse que acontece, eclipse lunar hoje, que acontece a Lua transitando por Escorpião e o Sol transitando por Touro, que é justamente o eixo dos valores. E os eclipses, eles acontecem justamente porque os nodos lunares, né, o nodo norte se encontra em Touro e o nodo sul ele se encontra em Escorpião, e os eclipses eles acontecem nesse eixo dos nodos lunares. Isso é um movimento que tem, eles demoram 18 anos e meio, né, para darem a volta em todo o zodíaco, bom, enfim, eles permanecem mais ou menos um ano e meio a um ano e 8 meses por cada eixo, né, porque nós falamos quase sempre em eixo, e esse é o último eclipse que vai acontecer no eixo dos valores, né, Touro e Escorpião, porque já em julho nós já vamos ter uma mudança, o Nodo Norte ele já entra nesse eixo Áries Libra, né? Então o Nodo Norte ingressa em Áries e o Nodo Sul ele ingressa em Libra. O Nodo Norte é por onde entram novas experiências e o Nodo Sul é aquilo que nós precisamos realmente deixar no passado. Como são valores, nós estamos vivendo uma situação um pouco complexa, um pouco difícil, porque o planeta ele já está nesse processo de transformação já faz algum tempo, do momento praticamente onde Urano entrou em Touro. Nós tivemos Plutão em 2008, quando ele entrou em Capricórnio, então nós já estamos vivendo algumas situações um pouco complexas, algumas situações de transformação, e é aquela coisa assim, é uma transformação rápida, é uma transformação intensa e é uma transformação extremamente profunda, e a gente está ficando um pouco estamos, quem sabe, um pouco desorientados realmente, porque tudo aquilo que nós precisamos deixar no passado e termos um novo recomeço, porque assim que o Nodo Norte entrar no signo de Áries, né, é aquela coisa assim, Áries são todos os começos, são todos os princípios, é onde nós iniciamos tudo novamente, né? Então, nós tivemos esse eclipse solar a 29h50 de Áries, né, nesse grau kármico, nessa fenda cósmica, depois de uma conjunção com Júpiter, né? E Júpiter está em Áries, então é a fé. Nós não podemos perder a fé, nós não podemos perder a esperança, porque muito horas depois, minutos, horas depois, o Sol já ingressou em Touro e foi fazer a conjunção com esse nodo norte, que é por onde nós temos que deixar entrar novas experiências. Ele tem a característica jupiteriana, o nodo norte, então é aquela coisa assim, é um local por onde entram um leque de oportunidades muito grande, né? Só que ao mesmo tempo, o nodo sul, ao transitar pelo signo de Escorpião, ele tem a conotação saturnina e é aquilo que nós conhecemos. Então, as crises, quem sabe, ainda mais que são crises de valores, né? Todos os tipos de valor. Então, às vezes, fica um pouco ainda mais Escorpião, que é o que retém, é fixo, é água. Então, às vezes, está assim, tá se tornando, se transformando numa crise intensa, numa situação bastante profunda, porque é aquilo que nós precisamos deixar, é aquilo que nós precisamos deixar eliminar, né, e deixar realmente no passado, não é porque o Urano está transitando por por touro, né, digamos assim, isso está trazendo um despertar da matéria muito grande em todos os sentidos, em todos os níveis.
E foi comentado já com vocês que seria realmente uma situação bastante tensa, né? Porque Plutão estava envolvido com tudo isso e a Lua, nós vamos ter esse eclipse agora, dia 5 também, em Escorpião, e o Marte, né, que era o dispositor de Áries em Câncer, e logo em seguida, no dia seguinte, Mercúrio com Urano, já no dia seguinte nós começamos a presenciar, a receber as notícias de tudo isso, com explosão de foguetes, aqui na cidade de São Paulo, próximo aqui, nós tivemos explosões de caldeiras, incêndios, caminhão na Avenida Sumaré, para quem não é aqui de São Paulo, é uma grande avenida que nós temos aqui em São Paulo, caminhão abastecendo um posto de gasolina, petróleo, gasolina, quase que explode, incendeia. Então, nós tivemos muitas situações bastante complexas, né? Já nesse momento, nesse segmento, né? Após esse eclipse solar, né? E a Lua, essa Lua nova, nada mais é do que nós plantarmos uma semente que nós vamos colher agora, após 15 dias nesse eixo agora, quando a Lua estiver fazendo a oposição exata ao Sol, aí nós começamos a colher. Nós já estamos nessa energia, porque hoje é dia 3 de maio, e é aquela coisa assim, né? 3 dias antes da Lua cheia e 3 dias depois nós estamos nessa energia toda, pode ser até a próxima Lua nova, tudo isso ainda vai estar refletindo de uma forma bastante intensa, de uma forma bastante severa na vida da gente. Falar um pouquinho de eclipse, né? Porque eclipse é uma situação que, se para hoje em dia nós já sabemos o que é um eclipse, né? Essa conjunção, o eclipse solar, né? É a conjunção da Lua, do Sol, da Terra, os alinhamentos todos. Mas imaginem vocês na antiguidade, lá atrás, quando não se tinha esse conhecimento todo, o que não devia ser, né? Esse dia, porque o sol é o dia, é o brilho, é a vida acontecendo, de repente ficar noite, se transformar em noite, ter esse colapso, essa consciência, né, de que ficou noite. E depois, na lua cheia, porque a lua cheia, ela recebe, a lua, ela reflete a luz do sol, né? Agora, imaginem vocês lá atrás, né, esse alinhamento do sol, da terra e da lua, a terra se interpondo nesse meio, ocultando a luz que a lua reflete no sol, como os antigos não o medo, porque é aquela coisa assim, é luz e de repente é noite, é luz da lua e de repente é noite, os medos, os conflitos. Hoje nós entendemos e mesmo assim nós ainda temos medo de tudo isso. Ainda nos espanta bastante. Eu, pelo menos, quando eu olho para o céu, eu ainda fico bastante assombrada, né? Eu fico bastante surpresa quando somos pequeninos, olhando para tudo isso. Isso que a gente só vê, que é 3.000 estrelas, imagina o quanto não é maravilhoso, quanto a ciência já nos mostra que é maravilhosa essa nossa galáxia. Bom, deixa eu parar de me enrolar. Vamos tentar entender um pouquinho tudo isso. Nós tivemos o eclipse solar a 29h50 de Áries e nós vamos ter agora esse eclipse lunar, que além do mais ele é sangrento, mas eu já vou falar, deixa eu não me enrolar tanto. E nós vamos ter esse eclipse solar, esse eclipse lunar, desculpa, no grau 14h58, ou seja, o Sol ele vai estar a 14h58 de Touro e a Lua ela vai estar a 14h58 de Escorpião. E ela é sangrenta, né? A Terra vai estar ali no meio dos dois, e ela é sangrenta por quê? Porque a atmosfera da Terra filtra os raios do Sol, deixando passar só o vermelho e dá esse aspecto vermelho à Lua. Mas é aquela coisa assim, os antigos atribuíam situações um pouco negativas, além do normal,
para um eclipse sangrento, mas hoje em dia a ciência já nos diz que a coisa já não é bem assim, e a ciência já nos dá bastante explicação sobre tudo isso, né? Então, vamos ficar só com esse despertar. Vamos falar um pouco do signo de Touro e a gente já vai falar um pouquinho do signo de Escorpião, porque estão os dois nessa cruz fixa da matéria. Touro, eu vou falar um pouquinho da astrologia esotérica, tá? Através da astrologia esotérica. O touro, o signo de touro, o elemento, o touro, o signo de touro, a energia touro, é o despertar da pétala da iluminação. Nós temos o chakra cardíaco, nesse chakra cardíaco nós temos 12 pétalas, e nessa atual raça, na quinta raça raiz, nós temos que despertar as 12 pétalas do chakra cardíaco. E em touro, nós despertamos a pétala da iluminação. Buda, né, nós vamos ter o festival Vesak também nesse dia. Buda, ele nasceu no signo de touro e ele despertou também, ele adquiriu a sua iluminação também no signo de touro. Lá nós temos uma estrela fixa, que é o olho do touro, que é um Debaran, que é por onde entra toda uma energia planetária que Buda canaliza para todos no Festival Vesak, como eu já disse para vocês num outro vídeo. Então, é um momento de despertar, de iluminação dessa pétala do nosso cardíaco. Bom, é o signo do desejo, Touro, que não é bom e não é ruim. Nós é que modulamos esse desejo. Continuando um pouquinho falando com a astrologia esotérica, né? Os raios que afetam o signo de touro, porque eu já comentei com vocês que raio nada mais é do que qualidades, né? Então, Vênus, né, é o quinto raio, Vulcano, que é o regente esotérico de touro, é o primeiro raio. E se nós formos trazendo tudo isso, nós temos a Terra, né, que é o terceiro raio. Então, é aquela coisa assim: primeiro raio, Vulcano, é a vontade, é o poder. Quinto raio, Vênus, é a ciência. Terceiro raio, que é a Terra, que é a inteligência ativa. Então, lidar com essas qualidades, com essa energia, é um pouquinho complicado, né? Porque daí nós vamos para o sétimo raio, que é Urano, que é Aquário. Então, é o 1, o 3, o 5 e o 7. Vênus é beleza, o encanto pessoal, né? que, nos, que nos conduz, Vênus, ao amor e ao êxito financeiro. Resumindo, touro é o desejo transformado em êxito, em matéria, a nível pessoal. Agora, se nós levarmos essa energia para grupos e nações, ela pode ter uma conotação um pouco mais agressiva, né? Que faz com que o desejo de acumular riqueza em detrimento de outras pessoas se torna um pouco agressivo, digamos assim. Nós estamos vendo algumas situações a nível do planeta, uma delas é o conflito na Ucrânia, né? Então, isso levado a extremos dá um pouco essa, mesmo sendo Vênus, mesmo sendo touro, dá essa conotação um pouco mais agressiva, um pouco mais violenta. Touro, ele faz parte da cruz fixa, tá? Na cruz fixa nós temos touro, leão, escorpião e aquário. Leão representa o fogo, o espírito. Touro representa a terra ou o corpo. Aquário representa o ar, a mente.
E Escorpião representa a água. Só que a água de Escorpião, nós temos 3 signos, né, do elemento água. Câncer, que é aquela água cristalina. Escorpião, que já é aquela água pantanosa, né, rica em substâncias orgânicas, mas que estão ali, né, em um processo de fermentação, de transformação, porque é uma água riquíssima em substâncias orgânicas, né? Bem trabalhada, bem transmutada essa água pantanosa, a Hidra de Lerna, né, do 8º trabalho de Hércules, bem trabalhada, bem transformada, é justamente aonde nasce a flor de lótus. E nós temos a água de peixes, que é o oceano, é onde estão todas as sementes à nossa disposição para um novo despertar através da nossa vontade no signo de Áries. Então, nós vamos ter essa lua cheia acontecendo justamente nessa água pantanosa, digamos assim, que não é bom e que não é ruim, mas é uma água riquíssima em substância orgânica e que precisa ser transformada, transmutada, para que a gente possa evoluir realmente, né? Bom, falar nessa estrela, né? Essa estrela fixa que nós temos na constelação de Touro, que é o Aldebaran, né? Que é o olho de Touro, que é por onde nós adquirimos a nossa iluminação. Tanto que a frase de Touro, né? Se nós estivermos no processo evolutivo, ela é: vejo. E quando o olho está aberto, tudo se ilumina, né? É a iluminação. Neste momento, bom, todas essas mudanças, todos esses acontecimentos, vamos ver. Vamos começar a trazer, gente, tudo isso aqui para nós. Vamos ser práticos, eu vou passar um pouco para a praticidade de tudo isso, não podemos perder a fé. Júpiter está vindo para entrar aqui em Touro, digamos assim, mas isso é um outro vídeo, né? Então é aquela coisa assim, nós precisamos, porque esse eclipse, né? Eu estou falando só do eixo Touro e Escorpião, mas é aquela coisa assim, o Sol vai estar quase que em conjunção com Urano, a Lua vai fazer oposição a Urano, e o dispositor da Lua, Marte, vamos ficar só com Marte, ele vai estar no signo de Câncer, né? Isso é aquela coisa assim, né? É lua, é eclipse, é um pouco tenso, porque é terra, água, né? E aquela coisa assim, elementos terra forte, nós vamos ter Mercúrio ali também, no nó do norte, ali em Touro também. E uma das características fundamentais do elemento terra é um certo nervosismo, né? E por estar a Lua também em oposição a tudo isso, ou seja, os humores, digamos assim, eles vão estar um pouco exacerbados, eles vão estar um pouco exagerados nesse momento, nessa sexta-feira, e é bem possível que no final de semana tudo isso também aconteça de uma forma um pouco exagerada, de uma forma. Por isso que eu digo, a sincronicidade, né? Não existe coincidência no cosmos. Por isso, Mercúrio, né? Ele está retrógrado, o signo de Touro, isso vai permitir que a gente possa fazer inúmeras reflexões sobre tudo o que nós precisamos deixar, sobre tudo o que nós precisamos transmutar nesse momento de lua cheia, na próxima lua ou a entrada do nó do norte em Áries, a gente possa usar essa energia de Áries, que é o princípio, é o começo,
é o pioneirismo, é o vamos colocar, volto a insistir, é uma lua, é um signo cardinal e de fogo, aonde tudo começa, né? Então, aquela coisa assim, vamos fazer uma análise bastante sucinta do que representa esse eclipse em cada casa do zodíaco e quais as perguntas que nós precisamos fazer nesse momento. Vamos lá. Para que a gente possa entender em qual casa do zodíaco tudo isso está acontecendo, primeiro nós precisamos conhecer o nosso mapa, né? Então, assim, eu já indiquei para vocês um site, que é aquele carta-natal.es, para que vocês possam levantar o mapa de vocês. Existem inúmeros programas, tá, que faz esse tipo de cálculo, mas é aquela coisa assim, eu estou indicando para vocês, ou eu indico para vocês aquele que eu conheço já faz algum tempo, e eu confio no cálculo, tá? É um cálculo que podemos dizer assim, várias outras pessoas utilizam também, é um cálculo correto, né? Então, é um dos sites, um dos programas que nós temos à nossa disposição, que nós podemos dizer que é um site, né, confiável o cálculo que ele faz ali. E para fazer esse cálculo, né, vocês entram no site, Carta Natal, para fazer esse cálculo, o que vocês precisam? De dia, mês, ano de nascimento, hora de nascimento e local de nascimento. Isso é fundamental para que a gente conheça realmente o nosso ascendente, onde está o nosso Sol, bom, enfim, é o nosso GPS aqui no planeta Terra, e isso é o nosso DNA cósmico, né? O nosso mapa natal, eu brincam, né? Que é o nosso DNA cósmico e é o nosso GPS aqui na Terra, não tem como as coisas, conforme movimentos que nós vamos tendo, por trânsitos, por progressões secundárias, por revolução solar, uma série de coisas, nós vamos tendo esse despertar de potencialidades que nós nascemos e que precisamos desenvolver, em situações que nós precisamos deixar no passado. Então, a primeira coisa que vocês precisam ter para isso é o mapa de nascimento de vocês. Em segundo lugar, para nós fazermos a interpretação desse mapa, do que vai acontecer agora aqui, nós precisamos voltar um pouco no tempo, tá? Por que nós precisamos voltar no tempo? Isso é reflexo daquilo que começou, que iniciou, digamos assim, em 2012. Não é difícil nós refletirmos sobre 2012, porque foi um ano assim incrível, né? Um ano bastante movimentado. E se vocês se lembram bem, o que aconteceu em 2012? 21/12/2012, a Terra não acabou. A única coisa que nós tivemos foi um alinhamento galáctico, né? Foi a Lua, o Sol, Alcione e o Sol central da galáxia, né? E se vocês se lembram bem, o mundo não acabou. Nós estamos aqui ainda agora e com certeza o mundo agora, com essa crise toda que nós estamos passando, com essa fragmentação toda do planeta, que muitos especialistas já chamam esse momento de policrise, né? Porque é crise do meio ambiente, é crise financeira, é crise econômica, é crise, né? O alimento, nós estamos vendo com os nossos vizinhos aqui na Argentina, o presidente deve estar aqui ainda no Brasil hoje, o que eles estão passando. Então, assim, os especialistas já chamam esse momento de policrise. O mundo não vai acabar. É que, assim, existe a fragmentação toda, a nossa vida também está bastante fragmentada, só que, assim, o que nós precisamos entender nessa transformação, nessa transmutação toda do planeta, que hoje em dia as crises, elas não podem ser resolvidas isoladamente. Ou seja,
nós vimos agora, né, no 1º de maio, inúmeras situações, as imagens que chegaram da França, elas foram bastante impactantes, digamos assim, porque nós vamos ter muitas greves, né? Porque as decisões, elas não podem ser tomadas nesse momento de uma forma unilateral, né? Mas é ao mesmo por imposição, digamos assim, né? Nós volto a insistir, as imagens que chegaram da França foram bastante assustadoras, né? E é uma transformação de valores, né? São valores adquiridos que vão receber, porque é parte da alteração do tempo de contribuição da aposentadoria. Bom, enfim, é uma situação lá, nós estamos tendo aqui no Brasil toda essa discussão no que diz respeito à lei, né, de proteção das redes sociais. Então, foi uma situação meio que imposta. Bom, enfim, eu não estou julgando, só estou exemplificando as crises como elas estão acontecendo e que elas não, as decisões, elas precisam ser tomadas baseada nos interesses de todos, né? Todos precisam participar das discussões nesse momento. A Amazônia, nós temos a Amazônia brasileira, mas nós temos a Amazônia também em outros países que estão próximos aqui da América do Sul, né? Outros países possuem partes da Amazônia também. Então, nós não podemos tomar uma decisão nós apenas, né? Todos precisam participar das decisões nesse momento. Então, nós precisamos retornar. Isso vem do quê? Né? Eu estava falando de 2012. Em 2012, foi aquele ano bastante atípico, onde o nó do norte entrou no signo de Escorpião. Ali, um leque de possibilidades, um leque se abriu de possibilidades. E se vocês lembram bem, volto a insistir, o mundo não acabou, foi só esse alinhamento galáctico e pronto, o mundo não vai acabar agora, né? Então, é aquela situação assim, decisões que foram tomadas ali atrás, esse leque de possibilidades que surgiram enquanto o Nó do Norte transitava ali, agora nós temos o Nó do Sul. Alguma situação ali, ela precisa ser deixada no passado, ela precisa ser transformada, ela precisa passar por alguma transformação. Então, decisões ali precisam ser passar pelo crivo da reflexão, porque Mercúrio transita, Urano transita nesse instante pelo signo de Touro. Então, situações precisam ser transformadas nesse momento, tá? Então, por que eu falei que vocês precisam conhecer o mapa de vocês, né? Porque quando fazemos a análise, uma simples análise de um eclipse, de uma lua nova, de uma lua cheia, a gente tem que levar vários pontos do mapa em consideração. O ascendente, o fundo do céu, o meio do céu, o descendente, quais os aspectos que fazem. Então, eu vou dar uma explicação rápida, né, sobre esse eclipse, em qual casa cai do mapa de vocês e para onde vocês têm que voltar as decisões que foram tomadas ali em 2012, e se não me falha a memória, deixa eu ver como está a coisa aqui, eu anotei. O Nó do Norte, ele entrou olha, em 2012, o Nó do Norte, ele entrou no signo de Escorpião em agosto, na metade de agosto, tá? Então, verifiquem quais foram as decisões, os leques de possibilidades que se abriram naquele instante, quais as decisões que vocês tomaram, porque agora essas decisões estão passando por um forte momento de transformação, né? Porque aí a gente vai conseguir entender qual o nosso padrão de comportamento que nós fomos tendo de 2012, 2013, 2014 até agora, né? Nesses 2 anos, digamos assim, que os nodos transitam pelos eixos dos valores.
E quando a gente fala em valores, não são só matéria, não é só matéria, não são só valores materiais, valores éticos, valores morais, e tudo isso está passando por uma forte transformação e uma reflexão agora sobre todo esse trânsito todo. Então, a lua cheia, esse eclipse lunar, ele acontece no signo de Escorpião, e o dispositor de Escorpião, nós vamos ficar só com Marte, tá? Ele transita nesse momento pelo signo de Câncer, que também é água, né? Então, nós temos Marte em Câncer, a Lua em Escorpião, também é água, e Saturno transita pelo signo de Peixes. Então, vamos tentar entender como nós podemos ter todos esses reflexos no nosso dia a dia, no nosso mapa. No nosso... Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Gente, deixa eu ir rápido, que eu já estou exagerando. O regente, o dono de Escorpião, eu só vou usar Escorpião. Opa, perdão. Eu só vou usar Marte, tá? Mas tem Plutão também. Esse regente, o dono de Escorpião, é Marte e está em Câncer. O dono de Câncer, o regente de Câncer, é a Lua, que ela vai estar em Escorpião. Isso chama-se recepção mútua, tá? Então, cada um na casa do outro, né? Só que não é uma situação muito confortável, porque o que vai desencadear o movimento dessa lua cheia são situações, já por ser lua cheia, já são fatores externos, né? Mas vai vir por intermédio de algo que a gente não vai conseguir explicar muito bem, tá? Então, é toda uma situação um pouquinho atípica, mas lembrem-se que está acontecendo no Nó Sul e aquilo vai ter que ser deixado no passado. Ou seja, não é deixar propriamente dito, pode ser que existam situações que sim, precisam ficar definitivamente no passado, serem bem resolvidas, bem esclarecidas, lembrem-se de 2012, para que vocês possam resolver o presente e permitir que o novo entre. Quiron está transitando por Áries também, né? Então nós temos Júpiter e Quiron por Áries. Quiron são as nossas feridas. Eu acho que já bastou, já devo ter comentado com vocês, eu acho que já bastou, já acabou. Precisamos parar de lamber as nossas feridas, limpar definitivamente tudo isso e permitir que a luz volte a filtrar, volte a passar através das nossas feridas. Então, nós estamos vendo muito um momento de muita iluminação, de muito também despertar espiritual, um despertar espiritual muito forte, que não pode ser de forma brusca, nada disso. Então, é um momento de limpeza de feridas, de deixar situações no passado através da fé de Júpiter, que transita por Áries, acreditando que o novo está vindo e o novo vai nos trazer excelentes oportunidades. Bom, vamos lá. Deixa eu parar de falar um pouco. Olha, Saturno, Peixe, Júpiter em Áries, a Lua e Marte vão estar em um aspecto positivo de 130 graus, que é um aspecto fluente, fluido, né? Um aspecto trígono, né? Teoricamente, é comunicação, é uma série de situações. Então, vamos lá. Vamos agora falar sobre as casas do zodíaco e o que isso mais ou menos pode significar para cada um de vocês que conhecem o mapa. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, gente, porque é aquela coisa assim, eu vou mostrando os setores de experiência para vocês. Eu não prometo que eu não vou demorar muito, mas é para eu não me perder e ir mostrando para vocês isso que acontece. Eu sempre digo, tá, gente? É uma situação extremamente resumida, tá?
Essa daqui são as 12 casas do zodíaco, como eu falei já para vocês, são setores de experiência. No zodíaco natural, né? Se fosse Áries aqui no primeiro, no ascendente, aqui nós temos Touro e aqui nós temos Escorpião, né? Que é realmente o eixo dos valores. Eu, dinheiro, Touro, a minha substância física, o meu corpo e aquela coisa assim. Aqui é o dinheiro compartilhado, né, entre casais, entre sociedades. Aqui é a minha substância física, aqui é a minha substância psíquica. Então, vai acontecer tudo nesse eixo dos valores. Agora vamos ver, casa do zodíaco, aonde isso vai acontecer. Digamos assim, se nós temos aqui no ascendente, vamos começar por escorpião, tá? Se nós temos aqui no ascendente o signo de escorpião, nós vamos envolver também aqui a casa 9, né? Que é justamente por onde Marte, o dispositor, está transitando. Então, existe o vínculo dessas duas casas e o Sol, óbvio, nessa aqui eu tenho a Lua, o Sol ele vai estar transitando aqui pela nossa casa 7, tá? Que é justamente vai acontecer no eixo o eixo dos valores no eixo dos relacionamentos. E como Marte está aqui na casa 9, é aquela coisa assim, é, tudo isso vai envolver assim, muito desafio, uma transformação, e ela vem através do outro, a transformação do outro. É o outro aqui nos transforma, porque aqui a nossa, é o eu, né? A Lua vai estar aqui, eu, a, é a minha vitalidade física, é o meu corpo, e tudo isso vai vir transformado, ou seja, nós vamos nos transformar muito por toda essa situação de uma nova filosofia de vida, ou quem sabe uma viagem longa nos transformando bastante, e aquela coisa assim, isso pode ser também que o outro passe por isso, né? Porque a transformação, ela vem aqui, né? Somos nós nos transformando através de uma nova filosofia de vida que pode vir, né? Através do relacionamento, pode vir através do outro. Ou então, um novo estudo superior, uma nova filosofia de vida, nos transformando por completo. Isso, por caso o signo de Escorpião esteja aqui no ascendente, tá? Então, é tudo que vem de fora, casa 9, nos transformando de uma forma bastante considerável. Nós podemos nos transformar em aparência, porque é a casa 1 também, queremos, quem sabe, querer transformar o cabelo, ou querer fazer alguma situação que nos transforme realmente de uma forma bastante considerável. Então, a transformação dos nossos valores, das nossas aparências, o nosso corpo, a nossa vitalidade, sabe? Ela pode passar por um certo declínio, digamos assim, mas é aquela coisa que existe toda essa transformação dos valores no eixo do relacionamento. Se aqui no ascendente nós tivermos Libra, se Libra for o ascendente, isso vai acontecer aqui na casa 2, que é a casa dos meus recursos, como eu ganho a minha vida, vai ser uma mudança intensa. Por quê? Porque Marte vai estar transitando aqui pela casa 10, tá? Então, assim, essa transformação, eu posso ter uma mudança de emprego, tá?
alguém pode fazer com que você saia, porque assim, são os meus valores, né? É o meu dinheiro com Marte transitando aqui. Então, é aquela coisa assim, é o trabalho. Então, é aquela coisa. Você pode ou perder ou encontrar uma nova recolocação no seu ambiente profissional. Então, é aquela coisa assim, vem a transformação nos recursos que você tem, né? É tenso, gente, porque é aquela coisa assim, né? Aqui está a casa 8 também envolvida. E eu comentei com vocês que essa transformação é uma coisa que nós não esperamos, né? É muita água, digamos assim. Marte está transitando por Câncer e como o Sol ele está em Touro, essa transformação ela vem muito de uma forma muito inesperada e ela vem baseada através de outras pessoas. Então aqui você muda a tua forma como você ganha o teu dinheiro, que pode ser de uma forma voluntária, você tomando essa decisão, ou alguém fazendo com que você tome essa decisão. Se o ascendente aqui for Virgem, tá? A Lua, ela vai transitar, o eclipse lunar acontece aqui na casa 3. E o que nós vemos aqui na casa 3? São os irmãos, os vizinhos, o bairro, os estudos não são os estudos superiores, são os estudos básicos, né? Aqui, no ensino fundamental, digamos assim, né? Vai aqui. Então, Marte, ele vai estar aqui, Marte, planeta Marte, vai estar transitando aqui pela casa 12 e o Sol vai estar aqui na casa 9. Então, é aquela coisa assim, nós mudamos a nossa relação através dos irmãos. Então, toda essa transformação de valores, de alianças, elas acontecem através dos irmãos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A casa 11 é aquela coisa assim, né? Pode vir através de uma transformação de alguma carreira, de algum estudo superior. A casa 11, aqui, é a casa dos amigos, dos grupos, aqueles grupos afins, como eu digo, já expliquei para vocês. Mas é a casa também do meu projeto futuro, né? Porque teoricamente é a casa de Aquário, Urano, são os meus projetos futuros, ou seja, com os meus amigos aqui, digamos assim, de ensino básico, ensino fundamental, é aquela coisa assim, você faz um projeto, um plano, né? E quando eu terminar meus ensinos superiores, ou quando eu tiver uma idade mais avançada, eu vou querer ter uma espaçonave, eu vou querer ter um iate, eu vou querer ter XPTO, ou seja, são projetos que nós fazemos e lançamos para o nosso futuro, né? Então, Marte, ele vai transitar aqui pela casa 11. E através dos irmãos, nós podemos rever tudo isso, tá? Rever nossos amigos, assim, rever, fazer uma revisão dos grupos, ou participamos, ou saímos, ou nos ausentamos, podemos ter conflitos com vizinhos, na região próxima, né? Mas, principalmente, nós podemos transformar esses nossos não são sonhos, são projetos, né? Nós podemos transformar, o Sol vai estar aqui, esses nossos projetos. Ou seja, eu pretendia fazer filosofia, aí eu decido, como filósofo, eu vou ter um grupo, mas aí eu decido mudar, fazer engenharia, e através da engenharia eu mudo, se for uma engenharia elétrica, sei lá o quê, espacial, eu decido que no futuro eu vou querer ter uma espaçonave. Então, são esses projetos aqui que nós criamos
desde a casa 3. Gente, tudo isso é muito resumido, é muito simples. Bom, se nós temos Leão, tá? Leão aqui no ascendente, cadê o mouse que eu perdi? Eu não enxergo. Se nós temos Leão aqui no ascendente, o eclipse ele vai acontecer aqui na casa 4, tá? Que é o lar, é a família, é minha casa, são os meus pais. Então, tudo isso vai sofrer uma forte transformação, né? Os pais podem. Você pode sair da casa dos pais, né? Para ir trabalhar ou para ir, né, procurar a sua realização social, a sua realização profissional. Então, você pode querer sair da casa dos pais, ou os pais, inclusive, podem passar por alguma situação de problemas de saúde, digamos assim, porque Marte, ele transita nesse momento, se a Lua está aqui, Marte vai estar aqui na casa 12, e a casa 12 é aquela coisa assim, são doenças kármicas, são situações kármicas que podem vir à tona, situações que estavam aí guardadas. Então, é aquela coisa assim, através dos pais, através de situações de casa 12, desculpa eu insistir, mas podem ser situações de família, como pode ser você também saindo da sua casa, trazendo uma transformação bastante grande. Se nós temos câncer no ascendente, toda essa transformação vem aqui através da casa 5, tá? E o que nós vemos na casa 5? Hobbies, filhos, famílias, é a parte da diversão, é a parte da criação, da criatividade. E eu acho que não existe criação maior, ou volta a insistir, né? Que os filhos, né? Eu acho que não existe bem mais maravilhoso do que filhos. Então, você pode vir a se transformar, porque alguma situação, através dos filhos, fez com que você passasse por essa transformação toda. Se você tem gêmeos aqui no ascendente, isso vai acontecer aqui na casa 6, né? Que é o nosso dia a dia, que é o nosso dia a dia mesmo, e a nossa saúde também. Gente, tudo isso é super resumido. Consequentemente, se você tem câncer na casa 1, Marte vai estar transitando por essa casa. Então, é aquela coisa assim, você pode, é preciso tomar muito cuidado quando Marte transita aqui pela casa 1, a parte dos acidentes, tá? Então, você pode ter algum problema de pequenos acidentes, nada significativo. Você pode, a transformação pode vir através desse Marte transitando com Mercúrio aí também retrógrado na sua casa 12, né? Então, esse pequeno episódio pode fazer com que você tenha que ficar um pouco recluso, um pouco mais, pode forçar a tua reflexão, a tua introspecção, e você pode também decidir fazer, quem sabe, uma cirurgia reparadora, uma cirurgia nesse momento que envolva aqui a sua aparência, né? E olha, Marte transitando, quando Marte transita pela casa 1, para aqueles que têm ascendente câncer, ele pode, é sempre, proporcionar um pouco uma alteração da temperatura do corpo, décimas de febre, tá? O que vai fazer, como o câncer está aqui, Gêmeos vai estar aqui, Vênus está aqui, Urano, bom, enfim, podem surgir essas pequenas, pode, não é certo, às vezes acontece, décimas de febre quando Marte transita pelo nosso ascendente, pela casa 1. Gêmeos no ascendente. Agora, se temos gêmeos aqui no ascendente, gente, é tudo de bom.com, porque Vênus está aqui, tá? Está transitando pela casa, pela casa, pela casa 1, né? Como Câncer é Marte transitando aqui,
Com Gêmeos transitando, nós vamos ter Vênus transitando por aqui. Câncer aqui com Filhos, Câncer aqui, Vênus vai... Gêmeos aqui, gente, Escorpião vai estar aqui, tá? Escorpião vai estar aqui. Aqui, eu acho que tem muita ênfase com Câncer, com Marte aqui, né? Então, toda essa transformação vem com Câncer no ascendente, vem através dos filhos. Desculpa se eu dei ênfase nessa parte de Marte aqui, mas isso pode gerar, sim, alguns pequenos acidentes, e essa parte das décimas de febre, né, é algo que pode acontecer também, o que não quer dizer que vai acontecer para todos. Gêmeos de ascendente, nós vamos ter esta parte aqui, aí sim, nós vamos ter Escorpião aqui na casa 6, que é a casa da saúde, realmente, né, que aí vai exigir realmente uma certa atenção na parte da saúde. Então, assim, um certo check-up. Marte vai estar aqui na casa 2, porque Câncer vai estar aqui. Então, aqui, Gêmeos, Câncer e Escorpião. Câncer, o dispositor aqui na casa 2. A gente pode investir no nosso corpo, né? Aqui sim nós podemos, Vênus ainda transitando por Gêmeos, nós podemos fazer algum investimento, né? A nível de algum embelezamento, de alguma cirurgia, de algo nesse sentido, ou podemos vir a ter, quem sabe, como diria, gastos com a saúde. Então, um check-up. Olha, lá vou eu alertar vocês. Quando Marte, isso pode se refletir aqui, quando Marte ele transita pela nossa casa 2, nós precisamos ter cuidado com perdas, roubos, furtos, tá? Então, pode existir alguma transformação vindo, alguma perda, algum gasto, algum prejuízo, ou até algum ganho também. Mas a gente tem que ter cuidado com oportunismos, com investimentos e coisas do gênero, tá? Porque o eclipse acontece aqui na casa 3. Se nós temos Touro na casa 1, Touro no ascendente, tá? As mudanças são a nível de relacionamento, e Marte vai estar aqui na casa 3, ou seja, fortes mudanças a nível de relacionamento, né? Então, sempre quando isso acontece, né, nós temos Escorpião no ascendente ou Touro no ascendente, nós podemos ter fortes transformações. O relacionamento, a pessoa com quem nós nos relacionamos, digamos assim, né, Touro e Escorpião, Marte vai estar transitando pela casa 9, então essa pessoa pode, né, ter decidir ir fazer, né, estudar fora, ou pode mudar a sua filosofia de vida. Então, vem através de uma viagem longa. Então, a nossa mudança ela vem aqui através do relacionamento também. Volto a insistir, nesse caso, é bem provável que venha através da pessoa com quem nós nos relacionamos e que está procurando, quem sabe, assim, uma nova filosofia de vida, uma nova forma, e isso reflete na gente também. Nós temos aqui Áries no ascendente, tá? Áries, aqui no ascendente, nós vamos ter Libra aqui, a Lua acontece aqui. A Lua cheia acontece aqui na casa 8. A casa 8 ela é muito sombria, digamos assim, né? Então, é aquela coisa assim, nós podemos ter notícias de heranças, nós podemos ter notícias de dívidas, impostos, e nós estamos aqui na época do imposto de renda, né? Na declaração do imposto de renda. Procure, para quem tem Áries de ascendente, procure ter cuidado com essa parte dos impostos, digamos assim, porque ou você recebe notícias de algum crédito, de algum benefício, de alguma herança,
de algo do gênero, ou ao mesmo tempo é aquela coisa assim, você recebe alguma outra notícia vindo da parte de impostos e gastos, né? Eles chama-se muito a atenção justamente por causa dessa parte, né? Então você pode receber, como você pode ter que pagar, como você também pode ter créditos a receber, né? Isso pode ser também a nível do seu parceiro, mas essa sua transformação vem a partir dessa parte dos impostos. Para aqueles que têm peixes aqui no ascendente, tá? Tudo vai, peixes aqui, virgem aqui, vai acontecer aqui, né? Aqui na casa 9, então você pode passar por uma forte transformação vindo através de estudos, de filosofias, de viagens, né? E só tem uma coisa, quem tem peixes no ascendente nesse momento, a transformação ela já está acontecendo, porque ela tem Saturno aí, tá? Então, Saturno vai estar nessa parte da casa 1. Então, são os esse processo de Saturno de casa 1, porque ele vem da casa 11, da casa 12, né? O processo de autoconhecimento. Então, as mudanças podem vir através do autoconhecimento, através de líderes religiosos, eu não falo de líderes espirituais, porque é casa 12, né? De líderes religiosos, e Marte também ele está transitando pela casa 5, né? Então, é aquela coisa assim, mudanças profundas, justamente, quem sabe, ao encontrar as respostas, eles estão através de uma nova criação aqui, né? E, e essa parte aqui, né, da casa 9, dos estudos superiores, essa transformação ela é extremamente forte. A mudança, né, na sua filosofia de vida. E tenham atenção, porque Saturno aqui, transitando pela casa 1, traz muito isso do silêncio, da introspecção, do, da busca, da procura do autoconhecimento. Bom, para quem tem aquário de ascendente, né, isso vai acontecer na casa 10, que é a casa do trabalho. Marte transita aqui pela casa 6. Então, assim, fortes transformações também nesse sentido de trabalho, de rotina, ou você sai, ou por intermédio de outras pessoas, você saindo, ou seja, tem toda essa mudança. Capricórnio de ascendente vai acontecer aqui no eixo, né? O eclipse acontece aqui realmente, né? Na casa, quando Capricórnio está na casa 1, né? Capricórnio de ascendente. Gente, eu sempre falo da casa 11 como essa mudança de planos, como essa mudança de objetivos, aqueles projetos que você teve aqui na tua adolescência, digamos assim, aqui você vai ter que mudar totalmente, porque é aquela coisa assim, Marte vai estar, né, Capricórnio de ascendente, Capricórnio no ascendente, Marte vai estar aqui no descendente, né? E a Lua vai estar aqui na casa 11. Então, assim, através de outros, porque são sempre situações que vêm a partir de outros, né? Fazendo com que você mude algum projeto que você tanto sonhou, que você tanto desejou, fazendo com que você mude aqui. Então, é mudanças que vêm a partir do relacionamento, né? E de grupos, né? Ou seja, quem sabe com quem você se relaciona aqui pode ter inconvenientes, ou esses projetos que você criou aqui na tua adolescência, você pode passar totalmente por uma reflexão. Sagitário de ascendente. O eclipse acontece aqui na casa 12.
né? A Lua vai acontecer aqui na casa 12, e quando a Lua ela transita ou ela está na nossa casa 12, o que ela nos pede realmente é um isolamento mesmo, né? Ficar tranquilo, ficar quieto, assim, dizer que pode acontecer uns dias onde a pessoa fique mais tristonha, mais melancólica, isso sim, né? Porque a Lua na casa 12 nos caracteriza, nos dá essa característica, e aquela coisa assim, é o eixo da existência, né? Escorpião, Touro, mas é a casa 12 e a casa 6, quem sabe, é o eixo da existência. Por nós termos Sagitário aqui, quem sabe a gente se questione um pouco do porquê, aquela parte do porquê da nossa existência, né? Mas isso nós fazemos de uma certa forma, de um momento mais isolado, então vai pedir, quem sabe já a partir, né, sexta, sábado e domingo, para quem tenha Sagitário que necessite esse isolamento para essa reflexão. E não podemos esquecer, né? Não podemos esquecer que nós temos Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado ele está em Touro, né? E como eu já comentei com vocês, o dispositor esotérico é Vulcano. Nós vamos ter uma excelente oportunidade para nós refletirmos sobre esse momento que nós estamos atravessando, quem sabe sem tomarmos decisões bruscas, né? Vênus transita, é interessante essa troca, né? Porque Vênus transita por Gêmeos e Mercúrio transita por Touro, né? Então, verificar todas essas crises que foram, tudo que foi acontecendo, né? Uma recapitulação desde 2012 das escolhas que fizemos, como Urano, né? Porque Urano vai estar envolvido, como Urano é aquela coisa que eu digo, é o raio que ilumina. Ele ilumina o bom, mas também ilumina tudo que tira, né? Ele rompe com tudo, ele fragmenta tudo, para que a gente possa fazer uma análise intensa, uma análise profunda desse momento que nós estamos atravessando. Mas a Vênus, né? Eu sempre falo de Vênus. Vênus nos proporciona essa reflexão lógica, racional, como quinto raio. Então, vamos aproveitar toda essa transformação e verificarmos aquilo que está sendo necessário nós deixarmos para trás nesse momento, porque é aquela coisa assim, o eixo, o nó do norte, por onde tudo entra, né? Todas as novas experiências entram novamente. A partir de julho ele já vai estar em Áries e nós vamos ter que recomeçar. Áries recomeça, Áries é essa energia que nos desperta, né? Que nos desperta para começarmos situações novas na matéria, mas também Áries é aquele que nos diz que nós é a energia que nos diz que somos filhos do homem, mas também somos filhos de Deus. Então, Júpiter, depois nós falamos sobre isso, tem um papel muito importante agora com essa passagem pelo grau 29 e 50 de Áries, que ele nos devolve a esperança, né? A esperança, a fé no amanhã, de que tudo realmente se transforma e se transforma para algo muito melhor na vida da gente, aproveitarmos esse movimento né, em espiral, helicoidal, para que a gente possa realmente crescer. E não podemos deixar de rever o que aconteceu lá em 2012 com a gente, né, gente? Porque aquele ano foi assim maravilhoso, né? Nós tivemos esse baita alinhamento galáctico, Alcione no meio, e os maias, né, eles dão um nome muito incrível para esse sol central da galáxia, mas eu não costumo dizer o nome que os maias já davam para o sol central da galáxia, mas é aquela coisa assim, ele em português soa um pouquinho estranho, e nós precisamos entender, gente, que com essa fragmentação toda, né, daqui a pouco nós conseguimos, através de todos, não em decisões isoladas, unilaterais, mas sim decidir entre todos as novas diretrizes e as novas planetárias, as diretrizes planetárias. Como está lá no meu canal, né?
o jardineiro que mantém nas mãos o perfume das flores que colhe. Esse é Mercúrio e Vênus, né? Vamos aproveitar esse momento para transformarmos o nosso pequenino planeta num mundo melhor. 2026 está chegando e nós vamos conseguir até lá. Bom, gente, acho que já tomei tempo demais de todo mundo. Eu sempre me atrapalho quando eu faço essas previsões, porque eu não sou muito vinculada a esse tipo de coisa. Gente, um forte abraço de luz a todos. Descansem no final de semana. Né, aquela velha história, não existe coincidência no universo, Mercúrio está retrógrado, vamos aproveitar, refletir e colocar na matéria todas as mudanças que nós precisamos fazer para um novo recomeço. Gente, abraço de luz, nos vemos sexta-feira, um pouco antes do Festival ESAC, mas a gente ainda conversa. Abraço de luz a todos, nos vemos na próxima. Até breve.